Olá pessoal, tudo bem? Hoje na aula nós vamos falar de calor específico de gás. Você deve estar perguntando, né, por que falar de calor específico de gás, uma vez que a nossa noção de calor específico está bem determinada. Aquela quantidade de calor necessária para você alterar uma unidade de temperatura para uma certa unidade de massa que você tem. E que você calcula com Q igual a M vezes C vezes delta T. Bem, a ideia de calor específico não vai mudar. Só que o calor específico para gás ele é um pouquinho diferente do que o calor específico para sólidos e líquidos. O calor específico para gás ele acaba sendo diferente porque nós conseguimos, né, alcançar o equilíbrio térmico ou alcançar uma determinada temperatura, modificar a temperatura de um gás, fazendo de duas maneiras diferentes, de dois caminhos diferentes. Então aqui nesse desenho nós propomos um início, que você deve estar vendo aqui no cursor do mouse com um i, e que nós vamos atingir no estado final por dois caminhos diferentes. O caminho A, que no diagrama PV, como é uma vertical, é uma transformação isovolumétrica, e o caminho B, que também atinge esse F, e o F é o mesmo F daqui de cima, o F de baixo é o mesmo F daqui de cima, porque eu estou numa isotérmica, e esse caminho B é uma isobárica. E nós acabamos atingindo a mesma temperatura final de dois caminhos diferentes, provando que o calor aí também não é uma função tipicamente de estado, né? Ela é uma função que depende do caminho. De qualquer maneira, nós podemos e nós vamos continuar calculando aqui na expressão 3 e na expressão 4 o calor com NCV vezes delta θ ou delta T, delta θ que é a variação de temperatura, N é o número de mols e CV é o calor específico molar. Não se assuste, quando eu uso o número de mols ao invés da massa, nós usamos calor específico molar, que significa que é a quantidade de calor para modificar a temperatura em 1 Kelvin ou 1 grau Celsius, só que agora para 1 mol de substância, tá? No caso gasosa. E o CV aqui é o calor específico molar a volume constante, ou seja, corresponde ao processo A aqui. E o Q do meu segundo processo B isobárico, é N vezes CP vezes delta θ ou delta T, da maneira como você bem entende, tá? E o CP é o calor específico molar a pressão constante. Então, delta θ lembrar que é a variação de temperatura e eu estou usando o calor específico molar aqui no caso da expressão 14 a pressão constante. Muito bem. Então veja, na verdade há uma diferença da quantidade de calor aqui, que fisicamente, tá? Quando o volume está constante, essa quantidade de calor, se a gente pensar, ela vai ser menor em 13 para provocar o mesmo ΔT aqui, a mesma variação de temperatura para a mesma quantidade de mol do que a quantidade de calor necessária quando você quer fazer o processo a pressão constante. A pressão constante, você imagina que você tem que dar mais calor, mais energia para o sistema final, o sistema vai ficar mais agitado, mas ao mesmo tempo que ele vai ficando mais agitado, você tem que compensar isso de certa maneira com uma energia maior, porque parte dessa energia é usada na batida para aumentar o volume de tamanho. Ele empurra o pistão e de certa maneira ao empurrar o pistão você tem uma perda de energia e portanto você compensa isso, né, com uma quantidade de calor menor comparado com a equação 13, tá? Então, de certa maneira, a gente quer entender um pouquinho melhor isso daqui e fazer um estudo um pouquinho mais detalhado desse processo. Então, vamos um pouquinho lá para o meu caderninho para falar um pouquinho disso. Então, eu vou reescrever as duas expressões. Então, eu vou reescrever a expressão para o processo A, Q igual a NCV. Vou escrever aqui delta T de propósito, só para você saber que lá no slide delta θ é a mesma coisa que delta T, variação de temperatura. E o processo B igual a Q NCP vezes delta T. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho o processo A. O processo A é isovolumétrico. O processo A sendo isovolumétrico,
ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a seguinte coisa. A gente sabe que o trabalho num processo isovolumétrico é zero, porque não há variação de volume, ou seja, o pistão, o êmbolo está fixo, né, para o sistema gasoso. Então, pela primeira lei da termo, que eu vou lembrar que você, ΔU é igual a Q menos W, a gente vai ter que o ΔU é igual ao próprio calor. Ou seja, o calor nesse processo é NCV vezes ΔT. O que me dá um primeiro resultado, que é muito importante, né? A variação da energia interna, de forma geral, para um gás, pode ser calculada de maneira geral através de N vezes CV, calor específico molar a volume constante, vezes a variação de temperatura. Você vai falar, posso sempre usar esse resultado? Posso calcular, quando alguém me dá a variação de temperatura, alguém me dá o calor específico molar a volume constante, o número de mols do gás, eu posso calcular a variação de energia interna diretamente por esse N igual a por essa expressão 15, N vezes CV vezes ΔT ou Δθ, que seja? Pode. Você pode sempre usar essa expressão para calcular também a variação de energia interna do sistema. Isso é um resultado geral, tá? Isso vale não somente quando você faz uma transformação isovolumétrica, vale para quando você faz qualquer outro tipo de transformação gasosa, certo? Isso é muito importante para a gente. Então esse é um resultado bem relevante, tá? Agora vamos analisar o processo B, processo isobárico. No processo isobárico, é importante dizer que, claro, vou reescrever aqui, Q igual a N vezes CP vezes ΔT. O processo isobárico vai dar um resultado bonitinho para a gente também, tá? Você vai ver, né? Eu vou provar para vocês aquela ideia que o calor necessário, tá? Quando você faz, que você quer fazer uma variação de temperatura igual para o processo isotérmico, o calor necessário para o processo isobárico é maior do que o do processo isovolumétrico, tá? Então é muito importante isso. Então vamos lá. Então vamos evocar aqui, vamos chamar a primeira lei da termo, ΔU igual a Q menos W. Eu quero lembrar você, no processo isobárico, o W ele pode ser escrito simplesmente como sendo P vezes ΔV, certo? Lembra que se há um aumento de volume aqui, o trabalho é positivo, certo? O gás está executando trabalho no sistema. E se o ΔV é negativo, alguém está executando trabalho sobre o sistema, portanto o trabalho vai ser negativo, que o volume vai diminuir. Muito bem. E eu quero lembrar você também a seguinte coisa que a gente acabou de usar, né? Tá? Quero lembrar que o Q no isobárico é NCP vezes ΔT, e quero lembrar que o ΔU igual a NCV vezes ΔT é um resultado que eu vou escrever aqui de novo, geral. Então eu vou substituir o ΔU por NCV ΔT, vou substituir o Q por NCP vezes ΔT e o W por VP vezes ΔV, certo? E lembrando que P vezes ΔV, o nosso trabalho aqui pode ser escrito como NR ΔT. Só se lembrar exatamente a equação universal dos gases, PV igual a nRT. Ou simplesmente, quando eu vario o volume, se o número de mols do gás é constante, eu não quero que haja escape de gás, eu estou dizendo que é devido a uma variação de temperatura aqui, ΔT. Certo? Então eu vou escrever isso daqui assim. N ΔT CV N ΔT CP menos N ΔT vezes R. E note que eu posso, tchau, N ΔT, vai sobrar o seguinte, CV
que é o calor específico molar a volume constante, é igual a Cp menos R. Ou seja, o calor específico molar a pressão constante é Cp Cv mais R. Certo? Então, isso daqui é muito importante para a gente, muito relevante, o que mostra já que se o Cp é maior que o Cv, porque você está somando a constante universal dos gases aqui, né? Você já sabe que o calor necessário para você provocar uma variação de temperatura no processo isobárico, sendo o Cp numericamente maior, ele vai ser o calor necessariamente aí vai ter que ser maior do que no processo isovolumétrico, como eu disse anteriormente, né? Então é muito relevante isso daqui, é muito legal que você saiba disso, né? Eu acho que é uma noção fundamental que a gente tem aqui. Certo isso? Muito bem. Então, vamos voltar ao nosso slide lá. Agora, uma outra coisa que gases sofrem, que a gente já falou, são processos adiabáticos. Quando você tem um processo adiabático, tá? Tem algumas expressões aqui que eu não vou demonstrar, mas é aquele processo que está isolado da vizinhança, ou seja, ele não recebe calor. Quando ele não recebe calor, podemos voltar aqui para o caderninho, né? A gente pensar aqui num processo adiabático. Então, realmente, o Q é zero. A gente sabe que ΔU, Q menos W, que é zero. A variação da energia interna é menos o trabalho ao que o sistema está submetido. Mas eu lembro você, né? O ΔU é igual a quê? A NCV variação de temperatura. Isso daqui é o menos W. Então, o W, o trabalho é menos NCV ΔT. O que dá exatamente o seguinte: se você aumenta a temperatura aqui, se o sistema sofre um aumento de temperatura, né, é porque o sistema que está isolado está recebendo um trabalho externo, certo? Está sendo empurrado, você tem uma variação aí de volume negativa. Então, ΔT negativo com esse negativo sinal aqui vai resultar num trabalho positivo. Certo? Tá? Então, desculpa, vamos voltar. Isso daqui, essa análise não ficou boa, não. Essa análise não ficou boa. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem um aumento de temperatura ΔT positivo. ΔT positivo, veja que positivo com esse sinal negativo vai dar um trabalho negativo. Que é aquilo que eu falei, alguém está empurrando o pistão. O volume está diminuindo. E, claro, ΔT positivo, certo? ΔT negativo, vamos lá, vai resultar negativo com negativo, vai resultar num trabalho positivo, ou seja, você aqui que teve uma variação de volume negativa, aqui você tem uma expansão do sistema. ΔV tem que ser positivo, claro, trabalho sendo executado pelo gás. Então está tudo consistente com o que a gente estudou anteriormente. Desculpe esse pequeno errinho no começo da explicação disso, mas é o que a gente tem aí. Agora, sem deduzir algumas coisas, existe uma definição aqui que é legal, vamos voltar lá para o nosso slide, que é o seguinte: eu não vou deduzir, mas quando o processo é adiabático, né? E a gente tem um processo adiabático num diagrama PV, que a gente vai voltar aqui, ó. Um diagrama PV. Ó, num diagrama PV, que você, por exemplo, tem uma isoterma aqui, certo? Uma adiabata é um processo um pouco, às vezes, mais acentuado do que a isoterma.
Então, o adiabático, o processo adiabático, você percebe no gráfico, comparado com a isoterma, ele vai ser um pouquinho mais acentuado, certo? E ao ser um pouquinho mais acentuado, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E como numa isoterma, lembra que o P e o V eram inversamente proporcionais? Num processo adiabático, aqui na equação 17, por favor, você vai entender a seguinte coisa, né? Que ao invés de você escrever PV igual a PV, no processo adiabático é PIVI, só que o VI é elevado a gama, igual a PF, VF elevado a gama. Esse gama é justamente a razão, a equação 19, a razão entre o calor específico a pressão constante sobre o calor específico a volume constante. Então, o fator de adiabaticidade, aí, o parâmetro de adiabaticidade do teu gás. É a razão desses calores específicos. Tá? Você pode escrever também num processo adiabático, ao invés de escrever que vale assim, PI/VI gama é igual a PF, VF gama, onde gama é o CP sobre CV, né? Você pode escrever isso daqui usando a temperatura. Como? Pressão, se lembrar, é nRTI sobre VI. VI gama. E aqui o PF é nRTF VF gama. Certo? Tchau NR, tchau NR. Então você vai ter TI, VI gama sobre VI gama menos 1, TF, VF gama a menos 1. Então você pode usar, dependendo da sua situação na transformação adiabática, PI/VI gama é igual a uma constante, PV gama é igual a uma constante, ou TV gama menos 1 é igual a uma constante. Certo? Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos falar o que os experimentos nos dizem. Os experimentos nos dizem a seguinte coisa, né? Os experimentos nos dizem que, encaminhando o nosso final de aula, que quando eu pego gases monoatômicos e eu comparo e meço o CP e meço o CV, por exemplo, para a temperatura de 0 graus Celsius, eles têm um pouquinho de dependência com a temperatura, os calores específicos aqui. Mas a gente vai considerá-los constantes, tá? A gente vê aqui, ó, que a unidade deles aqui, Joule por mol Kelvin, né, como esperado, calor específico molar. O CP, para o hélio, para o neônio e para o argônico, são gases monoatômicos, todos iguais, ó, 20.8, 20.8, 20.8. O CV, 12,5, 12,5, 12,5, e aqui eu estou mostrando a diferença entre eles, que a diferença, como eu mostrei para você, entre o CP e o CV é o próprio R, é a própria constante universal dos gases, 8,3 Joule por mol por Kelvin. Então, tudo consistente. Agora, quando você vai para gases diatômicos, opa, você tem uma alteração, né? Você tem aqui, não é mais 20,8. Não é mais 12,5 aqui para o CV, não é mais 20,8 para o CP. Muda para 28,7, 29, ó, hidrogênio, tudo diatômico. E o CV também muda. Só que a diferença entre eles fica a mesma, certo? O que está acontecendo? Como é que a gente vai entender e como é que a gente entende isso daí, né? Então eu quero primeiro lembrar a seguinte coisa para você, né? Se você pegar aqui e fizer uma continha, 12,5 por 8,3, né? Vou até fazer essa conta, vou pegar aqui minha calculadora. 12,5 dividido por 8,3 dá 1,5, 1,5, tá? E eu vou colocar o nosso outro número aqui, que é 20,8, tá? Dividido por 8,3, 2,5. Então,
se a gente pegou assim, eu peguei o nosso CV e dividi pelo R, deu 1,5. Eu peguei o CP e dividi pelo R, deu 2,5. E num gás monatômico está tudo constante. Se eu chegar aqui na tabela, vamos pegar nos diatômicos, 29,1 dividido por 8,3 dá 3,5. Então o CP sobre o R para um gás diatômico está dando 3,5. Se eu pegar aqui o CV e dividir por R, vamos pegar 20,8 aqui do nitrogênio, dividido por 8,3 dá 2,5. Então parece que é um padrão aqui. Então vamos entender direito esse padrão aqui. O que está acontecendo nesse sistema? Para entender essa relação aqui, ó, que eu estou mostrando aqui embaixo. O CV é 3 sobre 2R, que nem eu mostrei usando a tabela aqui, o resultado experimental. Ou numa molécula diatômica é 2,5 vezes R. O que está acontecendo aqui? Né? Então, eu vou primeiro para a molécula monatômica. Então, para a molécula monatômica, vamos lembrar uma coisa. O ΔU, que pode ser escrito assim, como 3 sobre 2 NR∆T. Lembra que a gente fez isso para um gás ideal, tá? Que é justamente a aproximação de molécula monatômica. Só que o experimento está me dizendo que para a molécula diatômica é um pouco diferente. Mas vamos entender primeiro para a molécula monatômica. Só que a gente sabe que o ΔU, também de forma genérica, pode ser escrito com NCV∆T. Ou seja, corto o N, corto o ΔT, acabo de deduzir o que a gente queria. Que a tabela experimental está me mostrando. O CV é 3 meios de R. Só que lembra que o CP, o CP era 2,5 vezes o R, a constante universal dos gases. Só que lembra que CP é CV mais R. Então CP é 3 sobre 2R mais R, que é 5 sobre 2R. Beleza, ó que maravilha. Deduzimos. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte, o que aconteceu, né? Por que a diatômica está diferente? Por que a diatômica... Quer dizer, quem diz para mim isso são os resultados experimentais. Mas a gente entende isso através de uma coisa muito interessante chamado de teorema da equipartição de energia. O teorema da equipartição de energia diz o seguinte: a energia térmica que está sendo dada para o sistema, que é esse calor que a gente está discutindo aqui, ela é igualmente dividida entre todos os possíveis graus de liberdade do sistema. Para um sistema de N partículas ou do N número de mols numa dada temperatura, a energia é armazenada em cada grau de liberdade, meio de nRT. Certo? Ou seja, para uma molécula monatômica, então você imagina uma molécula monatômica, ela consegue, vamos lá para o caderninho, para uma molécula monoatômica, quais são os graus de liberdade dela? Tá? A gente tem aqui o eixo Y, o X, Y e Z aqui, certo? A molécula, ela tem 3 graus de liberdade, a molécula monatômica. Ela pode se movimentar nessa direção e nessa direção. Então, quando você dá calor para o sistema, esse sistema aqui, como eu mostrei para aqui no slide, essa variação de temperatura aqui, ela tem 3 partes. Ela tem a parte X, a parte Y e a parte Z, certo? Então você tem aqui meio, tá, de NR∆T na direção X mais meio de NR∆T na direção Y, meio de NR∆T na direção Z.
ou seja, 3 meios de NR delta T, certo? O número de graus de liberdade vai determinar, justifica esse 3 sobre 2 aqui, certo? Ele justifica você ter o 3 sobre 2 aí que está sendo escrito aí no sistema. Ou simplesmente você falar, né, por que tem o 3, o CV é 3 sobre 2R, certo? Porque o teorema de equipartição fala para a gente justamente isso. A energia térmica ela é igualmente dividida em todos os possíveis graus de liberdade. Grau de liberdade na direção Y, na direção X e na direção Z. Certo? Muito bem. Agora, numa molécula diatômica, essa é a diferença. Na molécula diatômica, vou grifar aqui, vamos ver se você consegue ver. Além de você conseguir ter a dinâmica no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, você tem também o fato da molécula diatômica ela poder também se mexer no seu eixo de rotação aqui, ó. Então a molécula diatômica, deixa eu mostrar, ela tem, além dela poder ir no eixo Z, no eixo X e no eixo Y, fazer igual a molécula monatômica, ela pode vibrar, se mexer, ela pode girar aqui, tá? De que forma? Tá? Para cá ou para cá. Ela ganha 2 graus de liberdade maior, ó. Excluindo a rotação no próprio eixo, tá? Que une os átomos, e a parte vibracional na ligação covalente que ela tem, nós concluímos que ela pode fazer um giro num sentido, indo para o eixo, num certo eixo, no sentido horário e no sentido anti-horário. Ela ganha mais 2 graus de liberdade. Portanto, a molécula diatômica ela tem, além daquele 3 meios de NR delta T, ela ganha mais meio de NR delta T, uma rotação num sentido e a rotação no outro sentido aqui, o que somando tudo vai dar 5 meios NR delta T. Ou seja, a molécula diatômica tem essa correção que a gente viu. E por isso que o nosso CV é 5 meios, lembra, delta U é igual a 5 meios de NR delta T, que é NCV delta T, tchau delta T, tchau delta T, tchau N, tchau E. Então CV ficou 5 meios de R. E portanto, o CP, que era 3,5 vezes o R, que é CV mais R, vai ficar 7 sobre 2 de R aqui. Certinho? Ou seja, nós costumamos falar, né, que de forma geral aqui que a variação da energia interna, tá? Ela vai ser aqui NCV delta T. Só que tem que lembrar que o CV ele é o número de graus de liberdade sobre 2. Agora, o número de graus de liberdade ele pode ser 3 para a monoatômica e 5 para a molécula diatômica. Certo? Muito bem. Então, essa é a nossa encerramento aí das nossas discussões sobre primeira lei e sobre calor específico, sobre trabalho e a nossa conexão última sobre o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Repara que o teorema de equipartição de energia é a última conexão que nos faz explicar como a energia está sendo distribuída num sistema. De que forma ela vai ser, ela vai povoar o sistema microscópico, explicando como é que vai ocorrer a variação de temperatura, explicando qual é essa variação de temperatura, pode ser atingida por calores específicos molares
a volume constante, que é diferente da pressão constante. E espero que vocês tenham se interessado, gostado disso daí. Se não gostaram, tirem dúvidas, perguntem, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê muito em breve.